E eu separei a experiência de Paulo em Atenas. Eu acho que ela fala muito as nossas questões de hoje, né? Então vamos lá. Seu esforço, no entanto, foi seguido de penoso insucesso. Inúmeras pessoas aproximaram-se no primeiro momento, mas quando lhe ouviram as referências a Jesus e à ressurreição, grande parte dos assistentes rompeu em gargalhadas de irritante ironia. Será este filósofo um novo Deus? Perguntava um transeunte com ar de pilhéria. Está muito desajeitado para tanto, respondia o interpelado. Onde já se viu um Deus assim? Indagava ainda outro. Vede como lhe tremem as mãos. Parece doente e enfraquecido. A barba é selvagem e está cheia de cicatrizes. Aqui dá para ter uma ideia do estado do Paulo, né? Coitado, estava destruído, né? E deixa eu fazer um primeiro comentário sobre uma palavra aqui que causa muita dificuldade, mas a gente vai ver que é uma questão simples. Em hebraico, a gente já viu isso lá com Isaac, no passeio pela Galileia, a expressão para morrer, expressão poética, você não fala assim, morreu. Você fala assim, deitou-se com os pais. Porque o túmulo era familiar. Né? A gente viu essa explicação lá em Nazaré, viu o túmulo lá. Então, enterrava todo mundo junto. Depois ela juntava os ossos, colocava numa caixinha e deitou-se com os pais. Deitou-se. Surge então uma expressão, já nas profecias e depois na literatura apocalíptica, se morrer é deitar, começa a surgir uma profecia que é de levantar-se. Então, ressurreição em hebraico e em grego, anistemi, é levantar-se. Deitou-se, levantou-se. Essa ideia da teologia católica e protestante de que a ressurreição é com o corpo físico, Paulo não conheceu isso, nenhum apóstolo conheceu isso. Ninguém que estava com Jesus ouviu essa conversa. Isso é um negócio que criaram lá para frente. E depois cria uma confusão, tanto no cristianismo quanto no judaísmo, sobre se levantar-se. Porque as pessoas eram muito materializadas, muito apegadas, é o que nós estamos vendo aqui. Então, qualquer coisa que fugisse da realidade material, para elas era ficção. Tanto que Maimônides, vocês lembram do sábio judeu? Maimônides, que tem o templo lá, né, o túmulo dele lá em Tibérias. O Maimônides escreveu um livro sobre a ressurreição e ele quase foi expulso do judaísmo porque ele disse assim, a ressurreição não é com o corpo físico. Ele aborda esse tema e foi um escândalo. Então olha que interessante aqui. Paulo, que a gente estava falando sobre falar o essencial. O que o Paulo falava? 2 assuntos. Jesus. Ele apresentava a figura de Jesus e ele falava da imortalidade da alma. Ressurreição. Então ele contava a história
do trabalho de Jesus, do que Jesus ensinou, da morte dele, e depois contava, mas ele não morreu. Eu encontrei com ele e continuo encontrando com ele, ele está vivo. Aí surgia a gargalhada. Então a gargalhada aqui é por causa disso. Né? Mas o que eu acho importante, porque às vezes você está lendo Paulo Estevam aí e não capta essa sutileza. Né? Enquanto ele está falando de Jesus, está ótimo. Está contando história. Ninguém falou nada. A hora que ele falou da imortalidade, aí acabou. Percebeu? Por quê? Porque aí você fere os interesses da audiência. Falar da imortalidade com essas pessoas aqui, você vai trazer para elas um universo em que elas vão ter que mudar hábitos, vão ter que mudar pensamento, vão ter que mudar a forma de vida ainda. Aí você incomodou. Né? Então começaram a dar gargalhada, começaram a ironizar. É louco, exclamava um ancião com vastas presunções de sabedoria. Não percamos tempo. Aí vem o Emmanuel, que essa parte é bonita. Paulo tudo ouvia. Notou a fila dos retirantes, indiferentes e endurecidos, e experimentou muito frio no coração. Atenas estava muito distanciada das suas esperanças. A Assembleia Popular deu-lhe a impressão de enorme ajuntamento de criaturas envenenadas de falsa cultura. Olha isso. Por mais de uma semana, perseverou nas pregações públicas, sem resultados apreciáveis. Ninguém se interessou por Jesus. E muito menos em oferecer-lhe hospedagem, por uma simples questão de simpatia. Ninguém ofereceu hospedagem para ele. Era a primeira vez que iniciara a tarefa missionária que se retiraria de uma cidade sem fundar uma igreja. Nas aldeias mais rústicas, sempre aparecia alguém que copiava as anotações de Levi para começar o labor evangélico no recinto humilde de um lar. Olha a dica. Perceberam como é que o Emmanuel põe informação? Como é que era o processo de fundação das igrejas? Vinha a pessoa, copiava as anotações de Levi, fundava a igreja doméstica e a pessoa começava a fazer culto no lar, com as anotações de Levi. Era assim que era a fundação das igrejas. Em Atenas, ninguém apareceu interessado na leitura dos textos evangélicos. Entretanto, foi tanta a insistência de Paulo, junto de algumas personagens em evidência, que o levaram ao Areópago para tomar contato com os homens mais sábios e inteligentes da época. Os componentes do nobre conclave receberam-lhe a visita com mais curiosidade que interesse. O apóstolo ali penetrara por favor de Dionísio, homem culto e generoso, que lhe atendera às solicitações, a fim de observar até onde ia sua coragem na apresentação da doutrina desconhecida. Dionísio, vamos ver até onde vai, né? Paulo começou impressionando o auditório aristocrático, referindo-se ao Deus desconhecido,
homenageado nos altares atenienses. Sua palavra vibrante apresentava cambiantes singulares. As imagens eram muito mais ricas e formosas que as registradas pelo autor dos Atos. O próprio Dionísio estava admirado. O apóstolo revelava-lhe-se muito diferente de quando o vira na praça pública. Falava com alta nobreza, com ênfase. As imagens revestiam-se de extraordinário colorido. Mas quando começou a discorrer sobre a ressurreição, houve forte e prolongado murmúrio. As galerias riam a bandeiras despregadas, choviam remoques acerados. A aristocracia intelectual ateniense não podia ceder nos seus preconceitos científicos. Os mais irônicos deixavam o recinto com gargalhadas sarcásticas, enquanto os mais comedidos, em consideração a Dionísio, aproximaram-se do apóstolo com sorrisos intraduzíveis, declarando que o ouviram de bom grado, que o ouviriam de bom grado outra vez, quando não se desse ao luxo de comentar assuntos de ficção. Paulo ficou naturalmente desolado. No momento, não podia chegar à conclusão de que a falsa cultura encontrará sempre na sabedoria verdadeira uma expressão de coisas imaginárias e sem sentido. Olha isso. Diferença entre falsa cultura e sabedoria. A atitude do Areópago não lhe permitiu chegar ao fim. Em breve, o suntuoso recinto estava quase silencioso. O apóstolo então lembrou que seria preferível arrostar o tumulto dos judeus. Onde houvesse luta, haveria sempre frutos a colher. Olha isso. As discussões e os atritos, em muitos casos, representavam o revolvimento da terra espiritual para a semente divina. Ali, entretanto, encontrara a frieza da pedra. O mármore das colunas soberbas deu-lhe imediatamente a imagem da situação. A cultura ateniense era bela e bem cuidada. Impressionava pelo exterior magnífico, mas estava fria, com a rigidez da morte intelectual. Então, apenas Dionísio e uma jovem senhora de nome Dâmaris e alguns serviçais do palácio permaneciam ao seu lado, extremamente constrangidos, embora propensos à causa. Constrangido. Não obstante o desapontamento, Paulo de Tarso fez o possível por evitar a nuvem de tristeza que pairava sobre todos, a começar por ele próprio. Ensaiou um sorriso de conformação e tentou algo de bom humor. Dionísio consolidou ainda mais sua admiração pelas poderosas qualidades espirituais daquele homem de aparência franzina, tão enérgico e cioso de suas convicções. Antes de se retirarem, Paulo falou na possibilidade de fundar uma igreja, ainda que fosse num humilde santuário doméstico, onde se estudasse e comentasse o Evangelho.
Mas os presentes não regatearam escusativas e pretextos. Dionísio afirmou que lamentava não ser possível amparar o cometimento, dada a angústia de tempo. Dâmaris alegou os impedimentos domésticos. Os servos do Areópago, um por um, manifestaram dificuldades extremas. Um era muito pobre, outro era muito incompreendido, e Paulo recebeu todas as recusas, mantendo singular expressão fisionômica, como o semeador que se vê rodeado somente de pedras e espinheiros. O apóstolo dos gentios despediu-se com serenidade, mas tão logo se viu só, chorou copiosamente. A que atribuir o doloroso insucesso? Está perguntando, né? Onde está o erro? Não pôde compreender imediatamente que Atenas padecia de seculares intoxicações intelectuais. E supondo-se desamparado pelas energias do plano superior, o ex-rabino deu expansão a terrível desalento. Não se conformava com a frieza geral, mesmo porque a nova doutrina não lhe pertencia, e sim ao Cristo. Quando não chorava refletindo na própria dor, chorava pelo Mestre, julgando que ele, Paulo, não havia correspondido à expectativa do Salvador. Olha isso. Por muitos dias, não conseguiu desfazer a nuvem de preocupações que lhe encheu de sombra a alma. Todavia, encomendava-se a Jesus e suplicava-lhe proteção para os grandes deveres de sua vida. Ficou triste mesmo. Ficou muito triste. Aqui o apóstolo dá uma... E aí, nesse vulcão de incertezas e amarguras, surgiu o socorro do Mestre ao apóstolo bem-amado. Timóteo chegou de Corinto, carregado de boas notícias. Bonito, né? Então, como é que as coisas acontecem, né? Aí Timóteo vai contar que está em Corinto, a mãe dele, a avó dele, Áquila e Prisca, e conta aquelas maravilha, e ele vai para Corinto. E aqui a gente vai entender por que a carta aos Coríntios é onde Paulo fala tanto do amor. E a gente tem que estar sempre vigiando para que a nossa inteligência, a nossa abordagem, a nossa palavra não fique fria como mármore. Tem que tomar muito cuidado com isso. É que a nossa experiência religiosa não se transforme em algo que é bonito exteriormente de se ver. Mas que no fundo não tenha amor, não tenha fraternidade, não tenha sensibilidade ao outro, sensibilidade à dor. Que aí desenvolve apenas um aspecto, mas falta aqueles outros elementos, que é o elemento do sentimento. Então isso é muito sério, é muito, eu acho preocupante até. Preocupante. A gente comentava sobre isso, né? Claro, eu acho que a gente tem que evitar trabalhar com ou.
ou o aspecto científico, ou o aspecto filosófico. Ou o aspecto religioso, ou... Não, tem que trabalhar com I. I. I o aspecto científico, I o filosófico, I o religioso. Tem que agregar. Né? Falta uma base muito grande de filosofia espírita, a gente não está cultivando a filosofia espírita. A filosofia espírita está ficando raquítica. Mas eu fico também pensando se às vezes a gente não constrói uma cultura ateniense. Ateniense. Então, esse é um assunto que eu converso muito, toda vez que encontro com o Divaldo, trocam as palavras. E a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque o que é esse mármore aqui de Atenas? Assim, as palavras são muito polidas, as palavras são muito bonitas, mas o sentimento que está por trás é primitivo. Então você vê uma característica aqui em Atenas, ninguém ofereceu nem hospedagem para ele. Nem hospedagem. Então, esse cuidado com o ser humano, né? Quantas vezes a gente tem visto aí, né? Eu vou me referir a ele porque fica mais educado. Mas quantas vezes o Divaldo chegou num lugar, não tinha? Quem organizou o evento só esqueceu de buscar o palestrante. Percebe? Um evento bonito, aí tá todo não sei o quê, todo mundo vestido de gala, aquela coisa toda, tal. Mas o palestrante que saiu do seu país foi lá fazer, não buscar. Não é? Ou quantas vezes a gente ouviu depois de uma atividade 4, 5 horas e a gente encontra e descobre que ele não comeu. Não estou falando de 50 anos, não. Eu estou falando de 4 meses atrás. 3, 2, 1. Agora. Não deram comida. Não é comida. Não foi? Percebe? Deram comida. Não buscaram, não levaram. Uma coisa assim curiosa. Então eu fico falando, isso aí não é uma crítica, não estamos aqui julgando ninguém. Não, falando pra gente, a gente tomar cuidado com isso. O apuro com o exterior, claro. O apuro com a palavra, cuidado com o vocabulário, o apuro com o local, com a organização. Ok, mas esse é o mármore. Esse é o externo. Né? Tem o que dá vida, é esse cuidado com o outro. O prestar atenção no ser humano. No ser humano. Eu não vou dizer nomes, foi uma coisa assim que a pessoa que me contou essa história contou rindo. E é isso de não ganhar. A pessoa acabou de contar a história, eu falei que precisava ir ao banheiro, fui ao banheiro e chorei. Chorei assim, chorei mesmo.
A pessoa me contou rindo assim, ah não, porque o Chico ficava lá psicografando, aí a gente ficava lá olhando, aí depois de 8 horas assim, aí tal, aí eu cutuquei uma outra e falei assim, ó, gente, alguém tem que pegar o Chico lá que ele fez xixi na calça. Porque ele não conseguia mais levantar sozinho. Ninguém se lembrou de pegar o Chico, levar para fazer xixi. Levar para fazer xixi. Aí, depois eu fiquei assim, transtornado com essa história. Eu contei com o Divaldo, falei assim, nossa, Divaldo, eu contei essa história para ele. Aí ele olhou para mim e pegou e falou assim, meu filho, ele foi crucificado. É estranho isso, né? Uma coisa estranha. Então, porque o que é o estranho aqui? Isso é o que eu queria transmitir, só para a gente... Quer dizer, ficava a pessoa do lado, falando de caridade, da salvação, do amor, e o Chico fazendo xixi, porque ninguém levou ele no banheiro. É muito estranho isso, gente. Isso é muito estranho. É muito estranho. Aqui, Paulo, aí eu fico pensando, né? Onde que ele ficou? Porque ele não tinha... O Paulo aqui, ele estava magérrimo, cheio de cicatrizes. O Mano descreve antes. Ele parecia um mendigo mesmo. Onde que ele ficou? Deve ter dormido ao relento. Ao relento. É muito, assim, a gente cuidar disso, né? Tomar cuidado com isso. Porque Deus não precisa das nossas religiões e dos nossos templos. Somos nós que precisamos. Então, eu tenho que tomar um cuidado, porque às vezes o que eu observo? A gente trata os nossos eventos como se Deus precisasse deles. Não, quem precisa somos nós, né? E eu contava essa história para um amigo e ele falou assim, olha, aconteceu uma coisa no nosso grupo. Nós tínhamos uma tarefa há 50 anos e distribui cesta básica para moradores de rua. E tinha um senhorzinho lá que há 40 anos participava da atividade. Participava da atividade de levar a cesta básica. Depois de depois de um ano, o grupo descobriu que esse senhorzinho estava desempregado e precisando de cesta básica. Está fazendo a tarefa com o outro do lado. Está levando cesta básica, seu companheiro de tarefa está desempregado, não tem o que comer, você não percebeu. É muito estranho. É muito estranho isso. Não é? Só esse cuidado que a gente precisa ter, né? De não se transformar num mármore, que é tudo muito lindo, tudo muito bonito, mas falta o calor humano, falta a sensibilidade, o olhar para o outro, a percepção da necessidade do outro, etc. Então essa é a reflexão que eu queria deixar, que o amor é isso, não, o amor é isso. Isso é um amor. Às vezes a gente fica falando de um amor. O amor cristão não é o amor platônico. Amor platônico é uma coisa, amor cristão é outra.
Amor cristão. Good afternoon, ladies and gentlemen. We kindly ask the following guest, Alvelo Espada Diego, from deck number 8, to proceed to guest services located on deck number 4. Thank you. Então, o amor cristão é um amor simples. Simples. O amor cristão é convidou de volta para fazer uma palestra, pegar ele no aeroporto. Pegar ele, né? Pegar. Levar. Dar comida. Dar um almoço. Não. Dar uma comida. Dar um café, dar uma água. Não é? As coisas tão simples, né? Daí você vai perguntar, como é que você está? Está bem, então. São gestos simples que revelam um cuidado. E aí a gente vai transformar esse amor cristão numa coisa pragmática, prática. Prática, senão a gente fica imaginando atos de heroísmo, né? Como se atos... Não, o que vai definir a nossa posição evolutiva é uma somatória de pequenos gestos de amor, pequenos gestos de bondade, pequenos, humanidade. A gente vai revelar a força da nossa crença, a força... Eu li isso aqui porque é muito impactante, né? E aí você vê que o Timóteo vem, aí pega, ele leva, chega lá, aquele prisca abraça, então, né? E a situação aqui é tão diferente, né? Porque quando ele se converte, não sei se vocês lembram, ele entra na porta de Damasco, vê Jesus, Ananias o cura e o leva para a igreja. Aí quando ele chega na igreja, era uma casa de uma senhora que tinha um filho paralítico que alugava a salinha para poder sustentar-se. E aí no final da reunião oferecem pão e água fresca. Então, quer dizer, a senhora era uma mãe solteira que tinha um filho paralítico, alugava a salinha para os cristãos para poder sustentar-se. Mas no final da reunião oferecia um pão e uma água fresca. E aqui em Atenas ele não recebeu nada. Engraçado, né? É só isso que eu queria trazer para a gente não... Muito bom ler, importante ter uma cultura. A doutrina espírita, ela educa a nossa inteligência, educa o nosso verbo, educa muitas coisas, mas não pode se transformar apenas num Rotary. A nossa vivência espírita não pode se transformar num Lions Club, num Rotary, né? Num clube de golfe. Precisa também trabalhar outros aspectos do amor, da sensibilidade, da bondade, da compreensão. É um exercício, né? A gente vai fazer. O Emmanuel começa... Tem uma mensagem do Emmanuel que é linda, que é sobre Maria de Magdala. Você está no Vinha de Luz, e que o Emmanuel vai dizer que a conversão de Maria de Magdala é mais difícil que a de Paulo. Porque ela deixa o vício. Paulo não. Paulo não tinha vício. Ele não tem vício. Vício no sentido... Ele era casto, totalmente dedicado à lei, era um grande nome. Então, qual que era o problema do Paulo? O problema do religioso que busca ter uma vida pura. Fanatismo. Que é a armadilha de quem está buscando uma vida pura. Ficar fanático.
Porque o fanatismo leva à intolerância. Então eu lembro que vou citar duas historinhas aqui. Uma de Santo Antão, o padre do deserto, Santo Antônio. Uma de Santo Antão. O Santo Antão é daqueles retirantes, os padres conhecidos, padres do deserto. Viviam numa ascese, né? Jejum, oração no deserto, uma vida... Eles se autodenominavam atletas espirituais. Estavam sempre treinando o espírito, uma disciplina violenta. E conta uma lenda, né, que Santo Antônio todo dia ia para uma caverna lá para orar, meditar, ficar em jejum, e o diabo chegava lá e começava a atazaná-lo. E apresentava imagens de mulher nua, de dinheiro, de poder, de não sei o quê, e nada. Santo Antão, tranquilo. Depois de 30 anos, um dia o diabo entrou na caverna e fez de tudo, e Santo Antão. Aí o diabo virou as costas e falou assim, com esse aqui não tem jeito, não vou perder meu tempo mais. Quando ele virou as costas, começou a sair, Santo Antão caiu de joelho e falou assim, Senhor, glória a Deus, agora eu sou um santo. Aí o diabo virou e falou, opa, tem uma chance. Olha aqui, meninas, e voltou atrás. Opa, agora eu tenho uma chance. Percebeu? E a outra história que essa é muito bonita, essa história, está no Sexo e Destino. Tem um companheiro que está no mundo espiritual e há 20 anos ele atendia Pedro Neves. Fazia diálogo fraterno com as pessoas e orientava. E ele era respeitadíssimo. De repente o Pedro Neves começa a cai numa tristeza e vai ficando triste, acabrunhado, e ninguém fica assim até meio acanhado de conversar com o Pedro Neves, que é uma pessoa muito respeitável, né? E aí os benfeitores já sabem o que está acontecendo, pedem para o André Luiz interceder e conversar com ele. E ele já sabia o que era. Que era o seguinte, a filha dele estava desencarnando. Ela estava com câncer. Estava em casa. Casada, bem casada e tudo. Mas o marido, vendo ali a esposa adoecendo, não sei o quê, já arrumou uma outra, para não dar intervalo. Né? Então já substituía ali. Né? E ele ficava se encontrando com a outra em casa. Então, quer dizer, a esposa doente ali, desencanando, e ele já com a outra. E a outra aparecia lá, conversava, como se fosse uma amiga, estivesse ajudando, né? Mas isso, Pedro Neves ficou revoltado. O Pedro Neves ficou desestruturado no mundo espiritual. Tinha 20 anos que ele trabalhava, hein? E aí, o André Luiz chega, conversa, senta do lado dele. Olha a técnica para abordar. André Luiz senta e tudo. Oi, Pedro, tudo bem? Pedro, André, tudo bem. E você? André Luiz, estou muito bem, não. Olha só. Aí ele já, o que foi? Está precisando, né? Problemas de família. Aí mexeu com o Pedro. Aí o Pedro se abriu, né? Eu também. Mas está acontecendo isso? Está acontecendo. A filha está desencarnando. Ele falou, vamos ajudar. Eu me proponho a ajudar. E eles vão lá. Vão o benfeitor, o André Luiz, o Pedro Neves. Vão lá para tentar trabalhar o genro, para ele, né? Pelo menos naquele momento ali, ele se manter. Só que aí,
foram lá procurar o genro do Pedro Neves e ele estava numa casa noturna. E aí eles entram nessa casa noturna. E o Pedro Neves vê o genro lá com uma dançarina. Nessa hora, o Pedro Neves sai e começa a esmurrar o genro. Dá soco. Olha isso. 20 anos orientando e dialogando no mundo espiritual. E estava ele ali praticando boxe no genro. Agora olha a cena que linda. Não é o André Luiz que vai lá. E não é o instrutor que vai lá ajudar. Uma senhora que estava na boate noturna, uma senhorinha, se levanta, vai lá, pega ele e diz: meu filho, o que é isso? O que você está fazendo? Ele, dominado pelo magnetismo daquela senhora, ele se acalma e pergunta quem é ela. E ela fala: eu sou a que protege espiritualmente os frequentadores desse local. Quem aqui quer essa tarefa depois que desencarnar? Percebeu? Aí ele se recompõe e começa todo um trabalho em que a espiritualidade fala assim: ó, foca na sua filha, foca em recebê-la, foca em ajudá-la. A conduta moral do seu genro, problema dele. Tem que focar na sua filha. E aí o Pedro Neves, né? Então, o problema de Paulo é fanatismo religioso. Não é um problema de vício moral. E talvez tenha sido mais difícil por isso. Por quê? Porque a pessoa se julga absolutamente certa. Essa é uma reflexão para a gente, entende? Então, por exemplo, essa pessoa que se levantou lá e falou: está acontecendo uma coisa contra... Ela acha que está certa. Ela acha que está defendendo Cristo, entende? Acha que está defendendo a doutrina. Isso é uma coisa impressionante. A gente vê manifestações no Facebook de espíritas, né? Você fala: meu Deus do céu, é possível isso? A pessoa acha que está defendendo a doutrina. Faz sentido. Então, é o caso aí do Paulo. Então, eu não acredito que ele tenha esses distúrbios, sabe? Porque é uma pessoa totalmente... Agora, quando ele conhece o Cristo, aí ele tem que começar a desfazer-se da vaidade intelectual, desfazer-se da aristocracia dele, começar a enxergar os invisíveis. Que ele via, né? Os invisíveis, olha isso, né? A gente que trabalha, né, opera no direito, sabe isso, né? Você chega num fórum, num tribunal, tem pessoas invisíveis. Você passa o promotor, passa o juiz, passa o desembargador, é invisível. Invisível. Eu estava num lanche assim dos colegas, aí eles comentaram: aquele senhor lá que cuida do estacionamento. Eu falei: opa, peraí, é o seu Antônio. Ele tem nome.
seu Antônio. Né? Inclusive a esposa dele é faxineira aqui também do fórum. Trabalhava lá com a gente. É engraçado, né? Então, esse é um cuidado. Por isso que eu acho que não procede muito, né? Agora, a partir do momento que ele começa a perseguir cristãos, aí sim. Aí ele é tomado por inteligências perversas que dominam esse planeta há milênios. Os dragões. Entidades, por exemplo, tipo aquela que fez uma tentativa de tentar o Cristo. Aí ele se tornou um instrumento de gigantes das trevas. Criaturas realmente perversas. Né? E que é uma coisa interessante, né? Porque quando a gente vê o Libertação, e esse é o dragão é um espírito extremamente refinado. O espírito perverso não é vulgar. Ele não tem licantropia, ele não tem forma de animal. Eles andam com túnicas refinadas. São extremamente cultos, refinados. Eu me lembro uma vez num diálogo, né? Claro, não foi uma entidade desse nível, né? Mas começou a manifestar um tanto de espírito, o espírito manifestava e xingava, porque não sei o quê. Aí de repente manifestou um outro, boa noite. Eu falei, boa noite. Ele falou assim, me desculpe pela grosseria dos meus servidores. Olha isso. Desculpe pela grosseria. E era um espírito extremamente empedernido, né? Assim, né? Porque é uma arrogância, sabe? É uma arrogância mesmo, né? Mas ele é extremamente refinado, palavras, inteligente. Aí é muito difícil, né? É muito difícil. Porque o outro dá chute, dá soco, grita, tô bravo, não sei o quê. Mas não é como a gente vê com o Gregório, né? Só o amor. Só alguém que tem acesso ao coração dessa criatura, né? Que tem que ir lá por detrás dos escombros e encontrar algum resquício de sentimento de vida. Né? Mas são muito refinados. Então, e é bonito, né, gente? Porque assim, qual que era o lema? Pessoal, sabem qual que era o lema da Inquisição? Lema. Igual nós temos na bandeira do Brasil, Ordem e Progresso, né? Da Inquisição. Misericórdia e paz. Misericórdia. Arranca só uma unhazinha, corta uma cabecinha. Misericórdia. Não é? Então, gente, Deus nos livre dessa postura, né? Que é a postura do fariseu, que é, e depois vocês façam esse estudo, né? Pouquíssimas ocasiões Jesus é enérgico assim de falar bravo, tipo, raça de víboras. Olha, Jesus não fala assim, é muito raro isso. Ele só fala assim com esses falsos religiosos, que vestiam vestes branquíssimas, andavam impecável, faziam 10 vezes, ficavam o dia inteiro orando, o dia inteiro fazendo prece, o dia inteiro lavando mão, e não pode comer isso, não pode comer aquilo, isso aqui é impuro, esse frango é kosher, o frango foi morto sem dor,
Aí a oração da manhã, a oração do dia, a oração da noite, o lavar a mão, o lavar o pé, a túnica, eu não sei. Todo. Aí Jesus chama eles de sepulcros caiados. Que por fora é só brancura, parece puro, parece nobre, parece digno, até você olhar as intenções que estão por detrás. Quais as intenções da criatura? Aí você percebe, são as mesmas nossas. Intenção de dominar, intenção de se destacar, intenção de impor a sua vontade, intenção de impor o seu ponto de vista. Então é uma reedição do egoísmo e do orgulho. Uma reedição. Não é? Vamos encerrar? Eu vou ler então a mensagem. Toda vez que a gente for falar do amor de Jesus, a gente só tem que pensar numa coisa que é contrária ao egoísmo. O amor cristão é uma força contrária ao egoísmo. Então, tem uma página de Emmanuel, eu selecionei para a gente encerrar com ela, psicografada por Chico, está no livro Encontro de Paz. É o capítulo 25. Encontro de Paz, chama-se Egoísmo. Olha que profunda essa mensagem. Herança evidente de nossa antiga animalidade, por toda parte, ainda vemos o egoísmo a repontar em toda a extensão do mundo. O egoísmo. Em família, que ele vai falar, os lugares onde o egoísmo se manifesta. Em família, é o exclusivismo do sangue. Olha isso. Só penso no meu sangue. No lar, é o narcisismo doméstico. Na oficina de trabalho, é o despeito. Olha isso. Na propriedade transitória, é a ambição de posse desnecessária. Na cultura da inteligência, egoísmo é a vaidade intelectual. Olha. Na ignorância, é a agressividade. Olha só. Na riqueza amoedada, é o espírito de usura. Na madureza, na velhice, gente, como é que o egoísmo se manifesta? É o azedume, mau humor. Na mocidade, ingratidão. Aí todo mundo se lembra aí da adolescência, né? No ateísmo, é a impiedade. Na fé religiosa, é a intolerância. Egoísmo. Na alegria, o egoísmo é o excesso. Na tristeza, o egoísmo é o isolamento. Então, tá triste, não fica sozinho. Nos fortes, é a tirania. Nos fracos, é a astúcia. Olha isso. Na afetividade, é o ciúme. Na dor, é o desespero. Olha isso. Egoísmo na dor é desespero. No mimetismo que lhe é próprio, o egoísmo usa em todos os setores as mais diversas máscaras. E qual o joio, ele abafa o trigo. Comparece igualmente nos corações que a luz já felicite, em forma de... Olha como é que o egoísmo aparece. Mesmo quem já está com a luz no coração. Em forma de cólera, irritação, desânimo e secura. Se desejamos dar combate à praga do egoísmo
na gleba da alma, saibamos estender cada dia as nossas disposições de mais amplo serviço ao próximo e aprendendo a ceder de nós mesmos entre a humildade e o sacrifício, no bem de todos, conquistaremos com o Cristo a plenitude do amor que lhe converteu a própria cruz em ressurreição para a vida eterna.